Ancelotti na seleção brasileira. O que esperar? Olha, honestamente, eu acho que esse vídeo pode até ser um pouco polêmico, porque eu tenho uma visão bem realista do Ancelotti na seleção brasileira. Começando com questões básicas. O Hexa vem? Difícil. A chegada do Ancelotti, mesmo ele sendo vencedor como é, não torna uma coisa, obviamente, consequente da outra. Tem revolução tática? Nenhuma. O Ancelotti, nas últimas temporadas, o Real Madrid sempre foi bem previsível. Se sabia o que o Real Madrid iria fazer. Um 4-3-3 muito marcado, que às vezes virava um 4-4-2 com o Rodrigo indo para o lado direito marcar no momento defensivo, mas era um time de transição rápida. Não era um time que priorizava posse nem nada do tipo. Ou seja, a seleção vai jogar bonito? Não creio, não acho que vá. Agora, pode ser um time com uma mentalidade vencedora? Sem dúvida. Esse é o grande ponto positivo que o Ancelotti pode trazer à seleção brasileira. É um cara muito experiente. É um cara que tem um currículo absurdo. Ele sai do Real Madrid no momento que precisava sair. Inclusive, me parece, pela maneira como as coisas aconteceram, que o próprio Ancelotti já tinha percebido isso. Lembre-se, na primeira abordagem e na segunda abordagem da seleção brasileira para o Ancelotti, porque essa conversa vem de muito tempo, quais eram as respostas do Ancelotti? Basicamente de que a prioridade dele era o Real Madrid, que ele só sairia do time se o time o demitisse e que ele não pediria por isso. Depois de um tempo, da segunda metade da temporada para cá, dessa atual, na terceira abordagem da seleção brasileira para o Ancelotti, ficava evidente que o discurso já havia mudado. Ele não iria falar sobre, mas nos bastidores, as notícias, os vazamentos até, de que, por exemplo, o Fabrício Romano falava, era de que o Ancelotti ouvia mais a proposta da seleção. Ele começou a negociar com a seleção. Houve, inclusive, um momento de tensão, porque o Real Madrid não tinha sido nem comunicado de uma decisão oficial do Ancelotti. Mas as negociações já estavam acontecendo. Tanto que o próprio Edinaldo Rodrigues já tornou oficial isso, de que ele vai chegar à seleção no início de junho, né? No final de maio, na realidade. Já para treinar o time nas eliminatórias nos jogos de junho. Ou seja, essa negociação já estava acontecendo, não é de hoje. Uma abordagem como essa, de um Ancelotti para a seleção brasileira, é uma negociação que leva tempo, e levou. Isso, na minha visão, está acontecendo no mínimo desde o início do ano. Ou seja, com ele ainda trabalhando no Real Madrid. Mas é uma visão que já se concretizava. Ele ficava com mais certeza a cada momento de que teria que sair do Real ao final da temporada. A temporada mostra muito dessa necessidade. O Real Madrid não competiu contra basicamente ninguém, ou quase ninguém, nos jogos importantes. Você pode dizer que nos jogos importantes só venceu o City e o Atlético de Madrid. O Real perdeu para times como o Liverpool, como o Milan, perdeu para o Atlético de Madrid, perdeu para o Barcelona por 4 vezes, saiu da Champions eliminado com 2 derrotas para o Arsenal, num agregado de 5-1, um time que nos jogos mais importantes não conseguiu competir e pagou por isso. Com isso, mesmo sendo o treinador mais vitorioso da história do Real Madrid, o Ancelotti sabia que essa temporada teria um preço. E teve. Ele chega na seleção com uma bagagem que, por mais que tenha terminado com um fim melancólico no segundo ciclo de Real Madrid, mas a trajetória dele é surpreendente, é absurda, é imensa. O Ancelotti sai do Real Madrid como o treinador mais vitorioso da história do Real. Ou seja, o 4-3-3 previsível de vários momentos foi vitorioso demais também. São 15 títulos, são 3 Champions, são 3 Supercopa da Europa, são 2 Mundiais de Clubes, é uma Copa Intercontinental, são 2 La Liga, são 2 Copa do Rei, são 2 Supercopa da Espanha. Um treinador gigante, 15 títulos ao todo, como nenhum outro conseguiu, o mais vencedor da história do Real Madrid. Porém, o fim de ciclo era necessário. E ele chega para a seleção justamente com essa bagagem muito vitoriosa, que pode ser super importante para o Real, mas o que eu espero particularmente é um time previsível, de um 4-3-3 que eu acredito que ele vai manter. Na frente, ele tem uma dificuldade bem parecida com o que teve no Real Madrid, não tem um 9 fixo. Esse cara pode ser o Pedro? Pode, mas eu acho que ele não vai convocar para ser titular no primeiro momento. Afinal, seria muito surpreendente se o Ancelotti estivesse esse tempo inteiro acompanhando o futebol brasileiro, em específico, o Campeonato Brasileiro. Ou seja, eu não vejo o Pedro titular no primeiro momento. Eu não vejo o Estevão chegando e recebendo oportunidades à frente de outros jogadores. Eu não vejo, por exemplo, sei lá, Gerson,
Esses caras assim podem ser convocados, porém titular acho difícil. Ou seja, um 4-3-3 deve vir com Vinícius, Rafinha, Rodrigo, sem 9 fixo, de uma maneira que o Real não conseguiu alcançar grandes objetivos jogando. Quando o Real teve uma opção, inclusive, na temporada anterior a essa, que era o Roselu, que era o 9 que entrava no segundo tempo, o Real foi vitorioso, mas sentiu muita falta disso com a saída do Benzema. Então, o Pedro ele deve ser convocado, um jogador como um 9 deve ser convocado, mas a um prazo mais longo, obviamente, antes da Copa do Mundo, receber mais oportunidades. Agora, taticamente não vai ter revolução no futebol brasileiro. Não vai. A seleção não deve jogar bonito, sabe? Não deve ser um futebol vistoso. Não foi a característica do Ancelotti nos últimos anos, mas um time vencedor, um time com uma mentalidade muito bem definida, isso com certeza o Ancelotti deve trazer. Ele tem anos de experiência no mais alto nível. Ele não foi campeão só no Real Madrid. É um cara que, além de ser o maior treinador da história do Real Madrid a nível de títulos, ele também venceu nas 5 principais ligas da Europa. O Ancelotti tem títulos em todas as 5 ligas nacionais. Títulos. Ou seja, você pode esperar que o Ancelotti traga uma mentalidade muito vencedora, mas a nível de jogar bonito como a seleção brasileira é idealizada, não vejo dessa maneira. Pode ser que seja vencedora? Com certeza. E isso é necessário para o momento da seleção. A transferência do Ancelotti, a saída dele do Real Madrid para a seleção brasileira é boa para todo mundo. Para o Real, que precisa de mudança, para o Ancelotti, que vai ter um passo importante na carreira, ele não deve mais treinar clubes, eu acho que isso vai se tornar evidente com o tempo, e ele chega para treinar uma seleção, que é também um ponto super importante da carreira do treinador, para treinar ainda de quebra a seleção mais vitoriosa da história do futebol. O Hexa pode vir? É difícil, cara. Mesmo com essa mentalidade, é difícil, porque tem seleções que estão com projetos muito mais bem encaminhados do que a seleção brasileira. Sim, e fora que ele vai ter um ano basicamente para chegar à Copa do Mundo. Ainda não é claro se ele vai treinar a Copa de 2030. Particularmente, não tenho certeza nenhuma disso. Mas para uma temporada a gente ter a ciência ou apostar que ele vai organizar a casa a ponto de ser campeão do mundo, vai ser muito trabalho para isso. Aguardemos, torçamos que sim. Agora, além dessa manutenção de um esquema pragmático, mas capaz de vencer, sem dúvida nenhuma, a priorização pela experiência. Já saiu informação do Fabrício Romano de que o Ancelotti teria já conversas para trazer o Casemiro de volta à seleção, que não é convocado há algum tempo e que muita gente já via como um ciclo encerrado. Isso também é um ponto do Ancelotti. Ele vai trazer alguns caras que ele confia, é o caso do Casemiro, um cara que ele trabalhou por muito tempo, que confia muito, mas isso já mostra que o Ancelotti não vai fazer nada que não seja além das suas convicções. A pressão que ele pode sofrer pela volta do Casemiro, ele não vai estar nem aí. Ele é convicto disso e ele vai fazer de acordo com as convicções dele. Goste do futebol brasileiro ou não. No fim, a gente tem que torcer para que dê certo. É possível que dê certo a nível de título, porque, obviamente, um treinador com esse tamanho para a seleção vai fazer bem. Nós não temos no futebol brasileiro um treinador que se aproxime minimamente do nível de Carlo Ancelotti, da história de Carlo Ancelotti. Mas, obviamente, há pontos que vão requerer atenção. E, taticamente, não esperem uma revolução. O Ancelotti não vai fazer isso. Mas, mentalmente, com uma mentalidade vencedora, a seleção, sem dúvida, vai estar mais habituada com isso. Vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou da reflexão, compartilha nos grupos de WhatsApp, que isso ajuda a gente demais. Valeu pelo apoio de vocês, tchau!